Vamos agora aprender mais sobre strings. A gente já tinha visto rapidamente um pouco sobre strings, né? Mas vamos falar mais sobre eles. Primeiro, vamos lembrar todos os tipos de dados que nós vimos até agora. Tem o que a gente chama de tipos simples ou tipos primitivos. São aqueles tipos inteiro, números em ponto flutuante, números booleanos, né? Cada um desses valores tem apenas um valor dentro de si. Por outro lado, a gente viu os strings e a gente viu também as listas, né? Que, na verdade, são coleções de objetos, coleções de valores, né? Então, as listas podem ter coleções de objetos de qualquer tipo. Já os strings são um tipo específico aí de objeto. Por quê? Porque é uma coleção sequencial de caracteres. Cada elemento de um string é um caractere, né? Vamos ver como que funciona isso. Então, quando a gente escreve um string Amora, por exemplo, né? A gente coloca aspas, Amora e aspas, ou então a gente pode usar apóstrofes, tanto faz, desde que a gente seja consistente, né? Então, na verdade, aqui a gente tem uma sequência de caracteres, do caractere A, M, O, R e A. Os strings mais simples que a gente pode ter é o string vazio, tá? Então, isso aqui, se eu perguntar qual que é o tipo e digitar aqui, ó, apóstrofe, apóstrofe, isso é um objeto da classe string, do tipo string, mas é um string vazio, tá? Outra coisa, lembra que a gente não pode fazer operações com string que o string não saiba lidar com elas. Então, por exemplo, eu não posso fazer algo assim, mesmo que eu tenha o string tendo números, eu não posso fazer uma operação aritmética com ele, tá? Então, 15 entre aspas não é mais um número do tipo inteiro, por exemplo. É um string, é o caractere 1 e o caractere 5. Então, aqui ele deu essa mensagem de erro em particular, ó, não sei converter o inteiro para um objeto do tipo string, dessa forma, tá? Se eu quiser fazer esse tipo de operação, tem duas coisas que eu poderia fazer, né? Eu poderia converter para inteiro usando esse typecast, né? Esse int abre parênteses, convertendo aqui, dessa forma, eu poderia fazer isso aqui. Aí sim, tudo bem, dá 17. Outra coisa que eu poderia querer fazer é, ao contrário, converter o 2, né, para string, dessa forma. E daí dá 152, né? Porque lembra, o sinal de mais, quando a gente tem dois strings, o que ele faz é concatenar os strings, tá? Então, nesse caso, eu concatenei o 15 ao 2 transformado para um string, deu 152. Né? Outra coisa interessante que a gente pode fazer é usar a multiplicação, que na verdade não é multiplicação, mas sim é uma repetição. Então, se eu fizer, por exemplo, esse string aqui vezes 3, ele vai criar um novo string que é isso aí concatenado a ele mesmo 3 vezes, tá? Vamos supor agora que tem uma variável aqui, time, que contém o valor ibis. Tá? Então, o time tem o ibis ali. Agora, lembra que eu falei que um string é uma sequência de caracteres, né? Uma coleção sequencial de caracteres. Então, outra coisa que a gente pode fazer é acessar cada um dos elementos. Então, o time de 0, nesse caso, tem esse I maiúsculo com acento, né? Time de 1 tem o B minúsculo. Time de 2 tem o I minúsculo. Time de 3 tem o S. Se eu perguntar aqui qual é o valor de time de 4, ele vai dar um erro, ó, string index out of range. 4 não é um valor válido para esse meu string, né? Outra coisa interessante particular de Python, né, se a gente usa um índice negativo, né? Se eu coloco time de -1, ele devolve, na verdade, o último elemento aqui, que é esse S. O time de -2 vai devolver esse I minúsculo e assim por diante, tá? Índices negativos são raramente utilizados, quase sempre a gente vai usar índices positivos. Vamos agora dar uma olhada para várias funções que a gente pode utilizar com os strings. A gente, na verdade, pode dizer também que são métodos da classe string. Tá? Quais são esses métodos? A gente não vai ver todos, vamos ver alguns que são mais úteis. O primeiro deles é o upper. O que faz o upper?
ele converte para uppercase, ou seja, para letras maiúsculas, todos os elementos, todas as letras daquele string. Então, o nosso IBIS aqui fica um IBIS com todas as letras maiúsculas, né? Da mesma forma, tem o lower. O lower converte para lowercase, para letras minúsculas, todas as letras. Então, o I do IBIS, que era maiúscula, virou I minúsculo, mantendo o acento agora, né? Uma outra função interessante é a função capitalize. Se eu tenho uma frase qualquer, Ana gosta de banana, eu posso chamar nesse string o método capitalize. E o que ele faz? Ele coloca a primeira em maiúscula, tá? Então essa palavra, esse verbo capitalizar não existe em português, né? Mas em inglês se fala capitalize, é colocar a primeira letra maiúscula. E mesmo que se tivesse tudo em maiúscula, por exemplo, Brasil, assim, né? Escrevi até com Z, pela influência americana aqui. Capitalize, ele coloca só a primeira em maiúscula e o resto em minúsculo, tá? Outra coisa interessante que é muito útil, principalmente se você está lendo coisas da web, você está lendo coisas que o usuário digitou, por exemplo, o login name de um website. Às vezes, sem querer, a gente coloca um espaço em branco antes ou depois, e para não causar problema, tem uma função que remove esses espaços em branco do começo ou depois da palavra. Então, vamos supor que eu quero digitar aqui o meu e-mail, mas sem querer eu digito uns espaços em branco, fabio@hotmail.com, e mais uns espaços em brancos aqui, né? Daí tem a função que se chama strip. Esse strip, ela simplesmente remove, então, os espaços em branco do começo e do fim. Tá? Outra função interessante é uma função, vamos pegar a Ana gosta de banana, que essa funciona bem, ó. É o count. O count, ele conta quantas ocorrências de um determinado substring existe dentro desse string. Então, por exemplo, quero contar quantas letras A aparecem nessa frase Ana gosta de banana. Ele vai dizer, ó, 6 vezes aparece a letra A em Ana gosta de banana. Agora, se eu quero perguntar quantas vezes aparece o N. Eu esqueci das aspas. Vamos de novo aqui. Quantas vezes aparece o N? N aparece 3 vezes em Ana gosta de banana. Tá? Então, esse count aí é bastante útil. Uma outra função. Vamos supor que eu tenho um string, eu torço para o Corinthians. Tá? Esse aqui é um string não muito real, não muito verdadeiro. Então, para a gente tornar ele um string mais verdadeiro, eu poderia usar aqui o replace. E o que eu vou falar para replace? Replace é substituir, né? O que eu vou falar para substituir? Eu vou falar para substituir o Corinthians. Aqui, pelo glorioso São Paulo. Tá? E daí a gente vê qual que é o resultado. Eu torço para o São Paulo. Tá? Então a gente pode... Esse replace, ele substitui um pedaço de um string por um outro pedaço. Tá? Outra coisa, vamos pegar esse Ana gosta de banana capitalizado, aqui, capitalize, e chamar nisso aqui uma outra função, que é a função center. Essa função center, ele centraliza o texto, mas daí você tem que dizer qual é a largura de texto que você quer. Então, por exemplo, eu quero um string com 80 caracteres de largura, e eu quero que tenha centralizado nele, com a primeira maiúscula, o Ana gosta de banana. E daí eu posso fazer assim, ó, pronto. Daí, ó, o string começa aqui, termina ali, são 80 caracteres e aparece centralizado, capitalized, esse Ana gosta de banana. Tá? Então, a gente viu aqui não só o funcionamento do center, né, mas também que eu posso concatenar essas chamadas de função uma após a outra para fazer várias transformações. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, vamos supor que eu tenho aqui o string Amora, tem... não, vou pegar um string maior, vai. Então, um texto recebe minha terra
tem palmeiras onde gorjeia o mar. Né? Então, tá aqui, tem esse meu texto. E eu posso agora usar o método find, para achar coisas dentro dele. Então, por exemplo, eu posso achar onde que está o primeiro M minúsculo desse meu texto. Ele fala, está na posição 14, tem o primeiro M minúsculo. Ou posso falar, onde que está a primeira ocorrência da sílaba ma nesse string. Ele fala, na posição 41, que aqui deve ser no mar, né? Tem a primeira ocorrência da sílaba ma. Tá? Ou onde que está, contrário de ma é bom, né? Então, onde está a ocorrência do bom? Aí dá -1. -1 é para indicar que esse string não ocorre no string texto. Tá? Então, esse substring bom não está presente em texto, portanto, ele devolve um -1 para indicar que não está presente. O que mais a gente pode fazer? Relembrando, se a gente já tinha visto, né, a gente pode perguntar qual é o comprimento de um determinado string com a função len de length. O comprimento desse string, então, aqui é 44. Outra coisa que a gente pode fazer, assim como é possível fazer, pegar parcelas, intervalos de uma lista, a gente pode fazer a mesma coisa com strings, os slices. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fruta aqui, e essa minha fruta é amora. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer fruta, tem várias formas de fazer esse slicing, né, de cortar a minha fruta. Eu posso falar, eu quero tudo até a posição 4, sem incluir a posição 4. E daí dá amor, ó, que é romântico. Ou eu posso falar que eu quero da posição 1 até o final. O que dá? Dá mora, né, entendeu? Morou? Ou eu posso falar que eu quero um trecho ali do meio, né? Então, posso falar, eu quero tudo da posição 2 até a posição 4, não, sem incluir a posição 4, que dá o OR, né? Aquele operador lógico OR. Então, quanta coisa tem dentro da mora, né? Mas isso é para mostrar só que a gente pode fazer esse slicing com os strings para pegar pedaços dos strings também. Então, essa aqui são várias funções que existem disponíveis para string e a gente vai acabar usando muito dessas funções quando a gente estiver manipulando textos em Python. Tá? Eu quero deixar para vocês um exercício. Lembra, o único jeito de aprender uma linguagem de programação é fazendo exercícios e praticando. Só assistindo esses vídeos você não vai assistir, não vai aprender. Você tem que sentar no computador, abrir lá o seu interpretador Python, escrever os programas e executar os programas, escrever os testes para verificar que os programas estão corretos, né, testes automatizados. Então, qual que é o exercício que eu vou deixar para vocês? É esse aqui, ó. Escrever uma função que recebe uma lista de strings contendo nomes de pessoas como parâmetro e devolve o nome mais curto que estiver dentro dessa lista de strings. A função deve ignorar espaços antes e depois do nome e deve devolver o nome, entre aspas, capitalizado, ou seja, apenas com a primeira letra maiúscula. Tá? Então, só a título, um exemplinho aqui. Né? Vamos supor, a sua função pode ser que ela se chame o nome mais curto, né? Então vamos chamar ela de mais curto, não estou muito criativo. E ela vai receber como parâmetro ali uma lista de nomes. Né? Então, vai ser algo desse tipo. Então, se essa lista de nomes aqui, por exemplo, se a lista de nomes for algo assim, Ana, José, Arquibaldo, vou botar aqui o Arquibaldo com letra maiúscula, Arquibaldo, e mais um outro nome aqui, com os espaços, Alois, nome bonito, né? Alois. Tá. Então, se for essa aqui a minha lista, eu pedi um mais curto de nomes, qual que ele vai devolver, né? Então, lembra, é a função, o nome mais curto, daí o nome mais curto vai ser pelo número de caracteres, né? Então, claramente aqui é o Ana. Só que ele deve devolver
com a primeira maiúscula. Então, ele vai ter que passar esse primeiro A para maiúscula. E, além disso, deve ignorar espaços, né? Deixa eu um exemplo. Acabei não colocando espaços, não apareceu os espaços. Então, mesmo que eu tenha espaços aqui no ANA, no começo, ele vai ignorar esses espaços, então ele vai dizer que o ANA é o mais curto, tá? Porque eu quero ignorar esses espaços antes e depois do nome, tá? Então, implementem essa função mais curto e depois implementem uma função também, o testa mais curto, que vai testar para vários casos diferentes se a sua função mais curto está funcionando. Então, por hoje é só.